Hoje o Portal Guia-me está com Roberto de Lucena, pastor e deputado federal reeleito e está atuando no seu segundo mandato, licenciado agora para atuar como secretário de Turismo do Estado de São Paulo. E, Roberto de Lucena, primeiramente é um prazer estar aqui sendo recebido por você. E gostaríamos de abordar com você um tema que tem sido muito pautado e que tem preocupado a população, que é a questão do Eduardo Cunha. Ele que teve um mandato ali na Câmara como presidente, que trouxe muita expectativa para o povo cristão, por ele também ser cristão, ele que é evangélico, membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Mas agora a gente tem visto ele envolvido em muitas denúncias, e isso tem, de certa forma, manchado a identidade dele e também traga uma insegurança para o povo eleitor que confiou, né, nesse cargo. E a gente quer entender de você, que já foi vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica, como você encara todo esse processo? Olha, com muita preocupação. Nós estamos vivendo realmente um momento muito ruim, um ambiente de muita insegurança e incerteza, que tem afetado diretamente o Brasil, tem paralisado o Brasil. Mas antes de entrar nesta questão que você me colocou, eu entendo importante nós separarmos as águas. Nós não temos um evangélico presidente da Câmara dos Deputados. Nós temos um deputado presidente da Câmara dos Deputados, eleito com o voto dos seus pares. Esse deputado, ele é evangélico, mas é um evangélico deputado. E quando nós vemos Eduardo Cunha eleito presidente da Câmara dos Deputados, acontece um fato interessante. Ninguém, por exemplo, pergunta a religião do Renan Calheiros, que é o presidente do Senado. Ninguém perguntou a religião do presidente Henrique Alves, atual ministro de Turismo, quando presidia a Câmara dos Deputados. Então, houve inicialmente um questionamento e uma mobilização, inclusive de vários setores da mídia, em função da fé que Eduardo Cunha publicamente assumiu professar. Isso não implica numa diferenciação do tratamento e da maneira com que os deputados membros da Frente Parlamentar Evangélica enxergam e entendem o que está acontecendo. Veja você que o relator do processo de cassação ou não do deputado Eduardo Cunha na Comissão de Ética é um deputado do PDT que também é evangélico. E até onde se saiba, o seu voto é um voto pela cassação, é um voto atribuindo ao processo a gravidade que se constatou em todas as etapas até esse presente momento. Então, o que é que nós temos aí? E qual é a minha posição? Independentemente da religião, ou não, ou da falta de religião, independentemente da fé ou da falta de fé, independentemente da classe social, todos os brasileiros e estrangeiros que vivem no nosso país são regidos por um diploma legal, que é a nossa Constituição Federal. E qualquer brasileiro ou estrangeiro que viva nesse país, que cometer qualquer crime de qualquer ordem, de qualquer natureza,
deve ser cobrado na forma da lei e punido na forma da lei. Isso, inclusive, diz respeito àqueles que são os representantes do povo e que estão investidos de mandato parlamentar. Aliás, destes deve ser cobrado muito mais, lembrando o próprio Senhor Jesus, que disse que a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, qual é a posição? A posição que me convence neste momento, e eu não posso falar pela Frente Parlamentar Evangélica, porque neste momento eu não estou no exercício do mandato e não estou na condição de vice-presidente ou de dirigente da frente ou de porta-voz. Mas posso falar da minha convicção pessoal, e eu entendo que essa seja também a maneira de pensar de, pelo menos, grande parte da bancada evangélica. Até este presente momento, não existe senão um procedimento que será votado esta semana e que depois deverá ser apreciado, dependendo da condução dada pelo relator, apreciada pelo plenário, que poderá ou não cassar o mandato do deputado Eduardo Cunha, do presidente da Câmara dos Deputados. Agora, é muito importante dizer o seguinte: se houver configurada, consolidada a constatação de que houve um erro, de que houve um crime, de que houve quebra de decoro parlamentar, independentemente da religião, do partido, da figura pública, a lei deve ser igual para todos, inclusive para o presidente da Câmara. E caso haja realmente a cassação, o senhor acredita que a Câmara sairá fortalecida ou enfraquecida após esse episódio? O Congresso Nacional, ele vive um momento de desgaste muito grande. É um desgaste que vem ocorrendo ao longo dos anos. Haja vista que nas últimas eleições houve uma renovação do Congresso Nacional na ordem de mais de 40%, cerca de 42%. Isso reflete a frustração, a decepção da sociedade brasileira com os seus representantes no Congresso Nacional. Eu não entendo que este processo salve a Câmara desse processo de desgaste. Pelo contrário, a sociedade está vendo apenas como uma amostragem. E nós vivemos um tempo de separação entre o joio e o trigo. E o que é importante? O importante é que vá ficando claro para todos que existem nesse país homens públicos, mulheres que estão ocupando funções públicas, que têm compromisso com os valores que nós defendemos, que são os valores da República, da democracia, da justiça, da liberdade e, acima de tudo, os valores que são os valores universais, que são as premissas da palavra de Deus. Existem pessoas corretas, dignas, representantes da sociedade, eleitos para representarem o povo de cada um desses estados e que está ali no Congresso Nacional, fazendo um trabalho digno de louvor, de respeito, dedicados, bem motivados, focados, lutando por um Brasil melhor. Isso não quer dizer que
no Congresso Nacional, como em todas as áreas da sociedade, nós não tenhamos o joio também. E nisso eu não estou apontando ninguém, eu não estou pessoalizando, eu estou generalizando. É importante que se diga que nós temos no Congresso Nacional, assim como na sociedade, pois o Congresso ele é nada mais, nada menos que o reflexo da própria sociedade. Nós temos pessoas que primam pela correção, que amam o Brasil e que lutam por um futuro melhor para os nossos filhos. Mesmo estando à frente da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, o senhor acompanha todas as ações da Câmara. Isso se dá com o cuidado que o senhor tem pelos seus eleitores, por aqueles que te elegeram como deputado federal? Claro, eu devo uma satisfação aos eleitores, aqueles que me elegeram, que me deram seu voto de confiança e me mandaram como seu representante para o Congresso Nacional. Não obstante, eu não seja apenas representante de quem me elegeu. Eu sou um dos 70 representantes do Estado de São Paulo na Câmara dos Deputados. Agora, nesses 4 anos do nosso primeiro mandato, você que me acompanhou sabe da minha luta contra a corrupção. Foi uma das principais bandeiras que eu empunhei durante todo o tempo nos 4 anos de mandato. Eu fui um dos dirigentes da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção do Congresso Nacional. O projeto de lei que transforma a corrupção em crime hediondo é de minha autoria. Ele foi anexado, foi apensado a um projeto de lei do Senado, a um PLS. E quando este PLS for votado, eu serei então coautor desta proposta importantíssima para o Brasil. Foi parte da nossa luta para endurecermos a legislação contra os crimes de corrupção. E nós não abrimos mão desta luta, mesmo não estando com o exercício do mandato na Câmara dos Deputados. Nós continuamos alinhados com a Frente de Combate à Corrupção, com setores da Frente Parlamentar Evangélica e aqueles que defendem que nós possamos continuar oferecendo às instituições que são independentes, que estão cada vez mais fortes no país, caso do Ministério Público, caso do Judiciário, a Polícia Federal, instrumentos de controle com maior agilidade e transparência e um arcabouço legal que permita com que os crimes de corrupção possam ser devidamente tipificados e enquadrados. O que nós vemos hoje no Brasil, quando você percebe, você acompanha pela mídia, até mesmo prisão de políticos importantes, de empresários cujos nomes figuram na relação dos homens mais ricos ou dos homens mais ricos do hemisfério ou do planeta. Isso acontece no Brasil hoje porque nós temos uma Polícia Federal, nós temos um Ministério Público atuante, nós temos um Judiciário atuante. No entanto, nós também temos um arcabouço legal que é oferecido para eles como instrumento de trabalho, e esse instrumento, esse arcabouço legal, foi devidamente construído ao longo dos anos no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado Federal. Portanto, este momento que nós estamos vivendo é um momento rico, um momento de uma transição, onde nós estamos deixando para trás um país, que é o país que nós vivemos hoje, para caminharmos em direção da nação que nós desejamos ser, a nação que nós queremos ser, a nação que nós queremos entregar para as gerações que estão aí vindo depois da gente. Muito obrigada pela participação, obrigada por todos os esclarecimentos. Foi uma satisfação falar com você, com o Portal Guia-me. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer, de conversar com aquelas pessoas que nos acompanham ou não, mas que amam o Brasil e querem ver esse país cada vez melhor.